Speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Aí, Believers, hoje vamos falar sobre o famoso Muscle Up e a gente vai falar um pouco sobre características pouco comuns sobre o Muscle Up. E no decorrer do vídeo a gente vai destrinchar esse movimento. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora de pensar o Muscle Up é saber que as pessoas têm demandas diferentes para um mesmo movimento, ou seja, não existe um exercício secreto que vai fazer você desbloquear o Muscle Up. O que existe é treino, o que existe é um método correto de se treinar esse movimento. Vamos pensar da seguinte forma: você não pode ensinar uma pessoa a andar de bicicleta em uma bicicleta normal da mesma forma que você vai ensinar uma pessoa a andar de bicicleta numa bicicleta que não tem os pedalos, ou numa bicicleta que não tem a roda dianteira. Você não pode ensinar da mesma forma, porque são demandas diferentes. Então, vamos imaginar que essa nossa bicicleta são as ferramentas que a gente vai usar para chegar até o Muscle Up. Então, às vezes, a pessoa não vai ter uma parte do guidão, às vezes a pessoa não vai ter a manete do freio, às vezes a pessoa não vai ter a roda traseira ou a roda dianteira. Enfim, vão ter muitas faltas antes de você conseguir chegar até o Muscle Up. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui: as pessoas têm demandas diferentes e têm necessidades específicas individuais. Então, é fake dizer que existe um exercício secreto que vai desbloquear o Muscle Up de todas as pessoas. A segunda coisa que você tem que ter em mente é que existem vários tipos de Muscle Up. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir não é se você vai fazer o Muscle Up, mas é que Muscle Up você vai fazer. Existem vários tipos: existe o Full Keeping, existe o Muscle Up sem Keeping, existe o Strict Muscle Up, existe o Muscle Up olímpico, existe o Muscle Up com elevação de joelho, existe o Muscle Up com elevação de perna, existe o Slow Muscle Up. Então você vai ter que definir primeiro qual é o seu alvo. Então pense nisso primeiro para depois definir as outras prioridades, os outros objetivos. A terceira coisa que você tem que ter em mente é que o Muscle Up é um movimento composto. No meio da execução desse exercício, troca dos músculos-alvo que são necessários para realizar ele. A primeira parte dele é a parte que você usa muito os músculos da dorsal, do braquial, do bíceps, dos romboides e do redondo maior. Quando você está acima da barra, você vai começar a usar outros músculos, como tríceps, peito, ombro, enfim. Então você tem que ter noção de que não é só ter puxada para fazer uma Muscle Up. A partir de agora a gente vai para os exemplos, falar um pouco sobre a parte técnica e vamos explicar um pouco mais detalhadamente o Muscle Up. Aí, Believers, agora eu vou apresentar para vocês alguns tipos de Muscle Up. Lembrando que esses tipos de Muscle Up são Muscle Ups comuns dentro da calistenia. Existem muitos outros, Muscle Up com a técnica do CrossFit, existe Muscle Up com a técnica do parkour, existem alguns outros tipos de forma de subir na barra, que não se chamam nem Muscle Up, mas que fazem a mesma função. E já que eu apresentei alguns tipos comuns de Muscle Up na calistenia, eu vou apresentar também para vocês alguns erros comuns que os atletas iniciantes cometem na hora que estão aprendendo esse exercício.
pode ter dois fatores. O primeiro deles é porque você não tem força explosiva suficiente para trazer a barra até o seu peito, que é onde ela deve estar para você fazer a troca de abordagem, que é onde você para de puxar e começa a empurrar. A gente vai mostrar como é que corrige isso. O segundo erro normalmente é causado pela confusão na abordagem do movimento. É causado porque as pessoas pensam que a técnica do muscle up é igual a uma técnica de uma barra explosiva, e não é. A gente faz o muscle up muito mais com o latíssimo dorsal do que com o braço, do que com o bíceps. Então, na barra você praticamente flexiona aqui seu cotovelo e traz ela para cá. Se você perceber, no muscle up não precisa necessariamente flexionar todo o cotovelo, todo o braço para você conseguir fazer um muscle up completo. Na verdade, você vai fazer como se você estivesse abaixando a barra. Esse deve ser o sentido do muscle up. Esse aqui, ó. Você vai levar os seus cotovelos para trás, como se você estivesse abaixando a barra, e não como se você estivesse puxando ela para o peito, porque a abordagem da barra, do pull-up, é essa aqui, trazer o cotovelo para baixo. No muscle up a gente vai trazer o cotovelo para trás e posteriormente levar ele para cima para a gente conseguir fazer o nosso dips na straight bar. It's getting serious on this track, fam. Então, agora que a gente falou um pouco sobre esses princípios do muscle up, agora vamos para a parte mais técnica, de como começar se você nunca fez, nunca tentou, como tentar pela primeira vez. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter antebraços fortalecidos, fortalecimento dos punhos também. Você tem que ter a capacidade de fazer. Eu não gosto de trabalhar muito com mínimo e máximo porque é muito genérico. Um mínimo de 5 a 8 barras. Você precisa fazer barras pronadas e com execução bem feita. Barra pronada é com a palma da mão virada para frente, supinada com a palma da mão virada para si mesmo. Você tem que fazer para ter um fortalecimento suficiente para conseguir fazer da melhor forma possível sem se lesionar. Começar o treino de muscle up sem se lesionar. E agora eu vou mostrar a primeira técnica que você deve aprender sobre muscle up, que é a técnica do balanço. Você vai aprender primeiro a se balançar sem se machucar. Você vai sentir muito os calos, provavelmente, mas é uma coisa que você tem que se acostumar. Os calistênicos, infelizmente, precisam se acostumar com os calos. Para essa primeira parte técnica do muscle up calistênico, a gente vai se posicionar diretamente embaixo da barra. E a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar onde vai ser nosso botão mágico. Vou já explicar para vocês o que é botão mágico. Ficar diretamente embaixo da barra e vai dar um passo largo para frente. Quando a gente der esse passo largo para frente, a gente vai marcar esse lugar como se fosse o nosso botão mágico. Vai pensar nele assim. Tá? Se posiciona de novo, diretamente embaixo da barra e dá um passo largo para trás. Sem esquecer do nosso botão mágico lá na frente. Quando a gente se posicionar aqui, a mais ou menos 1 metro de distância da barra, a gente vai pular na barra, agarrar ela e usar esse impulso para balançar. Quando a gente usar esse impulso, lembrando do botão mágico lá, a gente vai fazer como se fosse uma pisada no botão mágico. A gente vai fazer esse movimento de pisar no botão mágico. Depois que a gente pisar e estiver lá na frente, no ponto que a gente estiver mais distante da barra, assim que a gente pisar no botão mágico, a gente vai puxar de volta a perna, puxar o joelho na direção do peito. Ou seja, o movimento vai ser esse. Pisou no botão mágico, puxou o joelho de volta no peito. Pisou no botão mágico, puxou o joelho de volta no peito. Vou mostrar agora como é que se faz. A segunda parte complementar a esse primeiro exercício é a parte que eu considero a mais difícil de se apropriar mentalmente dela, porque não tem nada a ver com muita força, nem nada a ver com muita resistência, mas tem muito a ver com coordenação. Você vai precisar fazer esse primeiro movimento de apertar o botão mágico, trazer o joelho no peito, sincronizado com uma flexão de braço. Você vai flexionar seu cotovelo, ao mesmo tempo que você traz o joelho para o peito.
você vai usar uma força maior de torque para te levar para cima da barra. Quando você usa o impulso do joelho e adiciona uma força de flexão no braço, você vai passar do nível da barra, que eu falei no começo do vídeo, que o mínimo que você precisa ter para fazer o muscle up é chegar com a barra até a altura do peito. Outra coisa para se ter em mente sobre o muscle up é que ele não é um movimento retilíneo, ele é um movimento em zigue-zague praticamente, ele é um movimento que eu costumo chamar de Z. Vou mostrar por quê. A barra está aqui diretamente acima de mim, então você vai primeiro se deslocar horizontalmente para frente. Quando você chegar lá no botão mágico, você vai apertar o botão mágico e vai voltar nessa direção, diagonal. Quando você chegar lá em cima, estiver passando da barra, você vai voltar para cima da barra. Então é um movimento assim, ó. E não assim. E eu vou tentar fazer ele de uma maneira bem suave para você perceber. Eu sempre passo da altura do peito e fica muito leve. Eu vou fazer uma repetição aqui como se eu não conseguisse passar muito da altura do peito. E mesmo assim vou conseguir executar. Por quê? Porque eu vou colocar ele aqui e vou fazer a flexão de coluna, que vai ser um fator decisivo para a evolução rápida do seu muscle up. No, man. It's going down. We gon' let you know how we make it come. Hey, red goose got me loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone line. Ooh, I'ma act a damn fool. Yeah. Ooh, I'm about to act a fool. Yeah. Goose got me loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone line. Ooh, I'ma act a damn fool. Yeah. I got my money looking right, but I ain't trying to fight. But if a sucker touch me, best believe it's on. Get crack, crush a dome with a bottle of Patron. Right here, right now, quick, fast, in a hurry. Hit the sucker so hard, I made his vision get blurry. I'm too clean for this, I'm too lean for this. Figure it would happen, so I brought my team for this. Yourself, I'm the realest player, trap star, selling the biggest bricks. I'm the